Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao programa número 77, conversando sobre dependências e outros temas. Existem fatores de proteção para evitar que os adolescentes entrem em contato com substâncias que geram dependência? Claro que existe. Então, no programa de hoje, nós iremos discutir exatamente esses fatores. Então, fique conosco até o final do programa para conhecer mais sobre esses fatores, para conhecer mais sobre temas de dependências em geral. Eu espero que você nos ajude na divulgação do programa. Então, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e também assine o canal, caso não tenha assinado, e deixe o seu joinha, tá bom? Dessa forma, você nos ajuda na divulgação também, porque o YouTube reconhece a relevância do programa e entrega para mais pessoas. Então, conto com a sua ajuda e, finalmente, vamos ao programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? E você? Tudo bem também, tudo tranquilo por aqui. Uhum. Ô, Neide, hoje é nosso programa número 77 e como a gente combinou, né, na semana passada, nós vamos falar um pouco sobre os fatores de proteção, né, que podem ajudar uma família de adolescentes ou adolescente a não entrar em contato com substâncias psicoativas, né? Então, eu estou pensando assim, na verdade eu vou passar a palavra para você, né, para você continuar falando, mas eu separei aqui na minha cabeça em três áreas de proteção, né? Então, assim, por exemplo, a área pessoal, né, são as características pessoais de cada adolescente, né? Então, por exemplo, se o adolescente não possui muitas crenças disfuncionais, se o adolescente ele tem uma saúde mental em dia, se ele não tem nenhum transtorno, né, alguma desordem mental, isso é um fator de proteção. Fator familiar. Se a família é uma família organizada, estruturada, uma família que dê suporte, que esteja presente na família, na vida do adolescente, isso também é um fator forte de proteção. E tem os fatores sociais, né? Então, com quem esse adolescente convive, quem são amigos também uma saúde mental em dia, a escola que ele frequenta, como que é, né, as características da escola, enfim, os lugares que ele frequenta. Então, assim, os fatores sociais também são determinantes, né? E eu gostaria que você falasse mais um pouco, então, sobre esse tema. Então, Paulo, no programa da semana passada, nós falamos justamente sobre os fatores que predispõem o indivíduo ao uso. Uhum. E eu, até particularmente, tenho uma crítica a fazer, porque nos programas de prevenção de uso de substância, nas escolas, nas comunidades, parece que nós tentamos coibir os fatores de risco. A gente tenta trabalhar em cima dos fatores de risco para que os fatores de risco percam a importância e o jovem não seja exposto ao uso de substância. Por exemplo, na minha opinião, falta nós trabalharmos para desenvolvermos fatores de proteção. Uhum. Porque fica uma pergunta na minha cabeça, que talvez seja uma pergunta que incomoda algumas pessoas. O que é o pior? É eu ter que enfrentar os fatores de risco e ter que lidar com eles? Mas não seria mais fácil a gente educar os nossos filhos no sentido de fortalecê-los para que eles tivessem fatores de proteção suficientes para que eles não fossem expostos? Uhum. Eu não posso impedir que meu filho seja exposto, mas eu posso treiná-lo, por exemplo, para dizer não para a substância. Então, assim, quais são os fatores de proteção, né? Você falou ao nível individual, você falou a falta de outras comorbidades psiquiátricas. A gente sabe que transtorno de conduta e transtorno de déficit de atenção são as comorbidades que mais cursam com
uso de substância. Eu falei isso a semana passada. Quer dizer, se não tiver isso, se não tiver nenhum transtorno psiquiátrico, meu jovem está mais protegido. Uhum. Se as expectativas em relação ao uso da substância forem expectativas realistas, quer dizer, o que uma substância pode trazer de prazer e de prejuízo. Quanto mais realista a expectativa, e nós sabemos que, embora a substância traga prazer, o prejuízo associado ao uso é sempre maior, pelo menos no curso do tempo, o nosso jovem não vai experimentar. Né? Então, assim, se esse jovem tem habilidades emocionais, se ele consegue gerir as habilidades dele, emocionais, né? Se ele consegue lidar bem com os sentimentos, então esse também é um fator de proteção, porque a gente sabe que o uso instrumental, quer dizer, esse que é o complicado, quando eu uso a substância para lidar com os meus sentimentos, com as minhas questões mais internas. Se a expectativa caminhar para esse lado, eu não tiver condição de gerenciar as minhas emoções, eu estou correndo risco de usar. Então, ter uma habilidade boa de gestão das emoções é um fator de proteção ao nível individual. Ser assertivo. Né? Então, a pessoa consegue dizer não para a substância. Né? Então, se alguém oferece, como ele não tem medo de perder o amor do amigo, por exemplo, ele não vai ficar refém daquela situação e ele vai conseguir dizer não, obrigado. Então, quanto mais habilidades sociais bem treinadas, isso também é um altíssimo fator de proteção em relação ao uso de droga. E, na verdade, eu acredito que habilidades sociais bem treinadas sejam a chave para proteger o nosso jovem do uso de droga. Né? Então, quanto mais as famílias investirem no treino de habilidades sociais, quanto mais as escolas, nos seus programas de prevenção, não se preocuparem com a situação de risco, mas investirem no treino de habilidades sociais, na assertividade para dizer não ao uso da substância, maior será a proteção que o nosso jovem terá. Então, eu resumiria nessas 4 grandes questões. Você falou também de fatores ao nível de família. E a gente sabe que quanto mais a família é bem estruturada, quanto mais as crenças sobre a substância, elas são claras entre as famílias. Existem famílias, por exemplo, que falam assim, meu filho fez coisa errada quando usou substância. Então, veja, esse é um jeito de falar que não protege o indivíduo. O jovem precisa saber o que é o uso de droga, o que a família pensa do uso de droga. Muitas vezes para o jovem não é claro isso. Então, saber o que a família realmente pensa sobre o uso de droga, como é que a família se posiciona, se a família usa ou não usa substância. Não usar substância é um fator de proteção. Né? Por quê? Porque se a família não usa substância para lidar com as questões mais complicadas que surgem no meio da família, provavelmente essa família terá outras habilidades treinadas para lidar com essas questões. Esse será um fator de proteção, porque meu jovem vai aprender a treinar novas habilidades e vai usar a família como modelo. Né? Então, se a comunicação na família é clara, essa coisa de eu sei o que você está pensando do que eu estou pensando. Né? Porque normalmente nas famílias tem aquela coisa, ele não sabe que eu sei que ele sabe. Uhum. Oi, o que é isso? Né? Então, veja, é fundamental que a família tenha uma comunicação clara. Do mesmo jeito, Paulo, quando eu falo de fatores sociais, fatores ao nível da comunidade, fatores de domínio escolar. Então, por exemplo, regras claras na escola. O que pode e o que não pode dentro da escola em relação ao uso de substância. Né? Então, quanto mais claras forem as regras, maiores os fatores de proteção. Quanto menos propaganda induzindo ao uso de droga, se eu estou falando do fator social, né? Maior o fator de proteção para o uso.
né? Quanto mais clara for essa propaganda tem que dizer realmente qual o prazer que a substância dá e qual o preço que ela cobra pelo prazer que ela dá. Então, quanto mais claro isso for para o jovem, maior o fator de proteção. E, claro, reforçando, como você disse, o ambiente no qual esse jovem está inserido. Então, se eu estou inserido num ambiente onde há um incentivo para outras atividades prazerosas, que não sejam o uso de droga, esse também é um fator ao nível da comunidade, ao nível social, que vai propiciar com que meu jovem esteja mais protegido do uso. Volto a dizer, eu acho que a ênfase deve ser sempre para construir habilidades para melhorar os fatores de proteção, porque isso nós podemos fazer. Trabalhar sobre os fatores de risco, nós temos menos ingerência sobre isso. Uhum. Então, aonde que está a ênfase? A ênfase está em se aumentar os fatores de proteção dos nossos jovens. Uhum. E se a gente pudesse fazer um resumo disso, seria, para aumentar o fator de proteção, seria aumentar investimento no conhecimento sobre a substância, sobre as situações, né? Uhum. E também trabalhar bastante a assertividade na comunicação, porque se o jovem aprende a dizer não com assertividade, também isso é um ótimo fator de proteção. Exato. Tá bom, Neide. Então, obrigado, viu, pela conversa novamente. E na semana que vem estaremos aqui com um novo tema, tá bom? Tá bom. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, Neide.